Nós estamos aqui no programa Além da Notícia de hoje falando sobre Alzheimer, envelhecimento, e é muito importante que você que nos acompanha agora esteja de fato atento para repassar também todo o nosso aprendizado. Eu estou aprendendo aqui demais já com os senhores. Tenho a honra de receber aqui o Dr. Gilberto Nunes Filho, que tem experiências nos seguintes temas: desenvolvimento cognitivo, paralisia cerebral, avaliação, impacto da escrita e leitura no desenvolvimento cognitivo. Foi autor e coautor de diversos artigos internacionais, incluindo na revista Science. Estou também com o Dr. Renato Maia aqui conosco. Bom, o Dr. Renato Maia tem experiência na área de envelhecimento, principalmente em educação permanente, capacitação de recursos humanos, doença de Alzheimer, epidemiologia do envelhecimento, com ênfase em compreensão da morbidade e mais coisas ainda. O senhor foi responsável pela organização do Programa Saúde do Idoso do Ministério da Saúde, 1996? Naquela época, um amigo que estava no Ministério da Saúde convidou-me para começar essa área no Ministério da Saúde. Bom, você imagina o que é falar em envelhecimento em 1996. Aliás, é 86 aqui, 86, né? 86. Obrigado. Eu que vacilei. 86. Era um dilema, porque eu era o único na esplanada dos ministérios que falava sobre o assunto. A maioria das pessoas, quando se eram interpeladas a respeito disso, falavam: nós somos um país de jovens. E eu afirmo: mas olha, a demografia está mudando. Então foi um primeiro passo dado naquela época e que hoje em dia já é, vamos dizer, reconhecido como uma necessidade dentro do país. É reconhecido. Pode-se até criticar as políticas, se são mais ou menos efetivas. Isso não tenha dúvida. Mas não há ninguém que não reconheça o envelhecimento populacional como um grande desafio. Não é um problema. O problema é pobreza, o problema é ignorância, é analfabetismo. O envelhecimento é uma conquista da sociedade. Agora, representa um desafio. É um desafio que tem que ser encarado não com propostas simples apenas, como, por exemplo, passar na frente da fila, ou fazer uma festinha no final do ano, ou o vovozinho, não é? É um problema de cidadania. É um problema de cidadania. E o cidadão quer ser bem tratado como criança, como adulto e como idoso também merece ser tratado. Não é uma questão de o Estado vai doar, o Estado vai fazer, o Estado vai beneficiar. É uma questão de direito, de cidadania. O cidadão tem que exigir o que é melhor para si, principalmente compensações para as questões que o envelhecimento impõe ou traz, como questões de mobilidade, como questões de dependência, como a questão até mesmo da perda cognitiva. Então é preciso se preparar para isso. É preciso se preparar e nós vamos agora conhecer um caso concreto, real, como tantos, como o senhor disse, mais de 1 milhão já no Brasil, né, que nós temos. Vamos conhecer um desses casos agora na reportagem. Com o envelhecimento populacional, prevê-se um aumento na incidência de demências caracterizadas pelo desenvolvimento de múltiplos problemas cognitivos, incluindo o comprometimento da memória. O tipo mais comum de demência é a doença de Alzheimer. Rita, que acompanha sua mãe com Alzheimer, conhece de perto as dificuldades. Somos em 4, então nós fazemos um revezamento, né? Eu, minha irmã e meu pai, nós cuidamos dela. A gente tem uma vigilância 24 horas, né? A gente reveza, alguém sempre está junto, não deixa ela sair sozinha, porque ela pode dar um surto de não lembrar para voltar para casa. Então a gente fica vendo se tem um fogão aceso, ferro ligado, luz acesa, porque esquece e não lembra, né, que deixou. Então a gente está sempre vigilante. Foi depois de uma cirurgia que meu pai fez, muito grave de coração, que ela deu um surto, não lembrava onde estava, pediu para ele levantar para ir para casa da mãe dela e ele tinha acabado de vir do centro cirúrgico. E aí eu vi com a minha irmã que ela não estava bem, né? Não estava falando coisa com coisa. Outro dia eu já procurei um neurologista para verificar. A princípio ele falou que deveria ser estresse, né? Porque foi uma emoção muito forte. E depois disso eu vi que ela foi piorando.
Aí eu fui atrás de um geriatra para ter mais informações. Na rotina, a gente manteve a mesma. Através do geriatra, teve um grupo de apoio, né? Passou as informações e pediram para a gente manter a mesma rotina. Na verdade, a gente passou a se adaptar à rotina dela, né? Faz atividade física, né? Que ela socializa mais com os idosos. Tem um grupo de idosos que ela faz parte. E ela faz essa atividade também. Ela faz todas as atividades de casa ainda. Ela cozinha, ela lava, ela passa. Então, ela está sempre em movimento. Não é fácil. A gente busca se adaptar. No meu caso, uma nova mãe, né? Uma mãe que eu não conheço e a cada dia é uma surpresa. Mas a gente busca se adaptar. Deixar o ambiente, assim, dar uma qualidade de vida melhor para ela. Então, deixar ela fazer o que ela gosta, sair com ela, para ela lembrar de alguns lugares, alguma comida que ela gosta muito, a gente proporciona ela comer. Eu vejo que Deus proporcionou a gente conhecer um lado, assim, uma nova mulher, né? Uma nova mãe, no meu caso, e a ser mais paciente, a olhar o idoso de uma forma diferente. Buscar aproveitar o que ele tem do passado, que foi tão bonito para ele, e a gente buscar aproveitar. Esperança de cura eu sei que não tem, então eu vivo com a minha mãe hoje. Proporciono ela o que eu posso proporcionar para ela hoje. Doutor Gilberto, fatalidades podem desencadear, então? Também podem desencadear? Olha, eu acho que nesse caso específico pode ter agravado esse sintoma, não é? Mas como o doutor Renato também já falou, não há exatamente essa relação entre esses aspectos. E muitas vezes a pessoa ou a família, não é, se culpam do tipo, será que eu poderia ter feito alguma coisa que não desencadearia nessa doença? Não é? Mas não, eu não acredito que seja assim, não é? Não há uma causa, não é culpa da pessoa ou por algo que aconteceu que ela desenvolveu essa doença ou não. Não é? Eles também, como ela disse ali, a filha disse, eles procuram hoje levá-las a lugares onde ela possa recordar as coisas, promover sempre alguma atividade, algo onde ela se sinta bem, se sinta melhor. É positivo tudo isso? Sem dúvida. Veja que esse diagnóstico não é exatamente uma sentença para a pessoa, apesar como a entrevistada também falar, que ela sabe que não há cura. É uma doença progressiva. O que se espera, então, é que essas dificuldades aumentem com o tempo. Mas não é uma sentença também de que tudo já acabou, não é? Há uma perspectiva de vida de muitos anos depois desse diagnóstico, da descoberta dessa doença, não é? De que ela está em andamento. Então, a forma de minimizar esses efeitos, não é? De contornar, é planejar essa rotina, planejar essas atividades, porque aquela pessoa que recebeu o diagnóstico ainda vai viver por muitos anos. O avanço da doença é muito lento, é muito progressivo. E, claro, pode ser percebido em todos esses aspectos. Ela não reconhecia mais, não é? Às vezes é muito duro para a pessoa, para a filha, para os parentes, que aquele paciente não os reconheça mais. A doença sempre avançará. Ela não, por exemplo, se estabilizará, ela não regredirá jamais, sempre avançará? A doença de Alzheimer é como você estivesse descendo uma rampa. É uma descida lenta, mas gradual e contínua. Em relação a isto que foi colocado, cerca de 1/3 dos pacientes que desenvolvem Alzheimer, a família aponta um fator. Ou a morte, ou a perda, ou a decepção, ou isso. Não é que esse fator ele tenha desencadeado a doença de Alzheimer. Muitas vezes foi por esse fator em que as pessoas te prestaram mais atenção e viram, olha, mamãe ou papai não está bem. Não é? Como também um outro ponto que conta é que nós mantemos um equilíbrio em toda a nossa saúde, mas também na saúde psíquica, muito estável entre questões, por exemplo, cognitivas, questão do humor, do bem-estar, e às vezes um que desequilibra o outro. E aqui a gente entra numa área muito difícil, que é a relação entre questões do humor, notadamente depressão e doença de Alzheimer.
por vários motivos. Primeiro, muitas vezes a depressão pode anteceder a doença de Alzheimer. Segundo, pacientes com doença de Alzheimer podem apresentar depressão. E terceiro, e mais complicado ainda, é que pacientes deprimidos podem queixar dificuldade com a memória. Exatamente. Então você forma um espectro muito variado e que muitas vezes leva dúvida ao terapeuta, seja ele um psicoterapeuta ou um médico, por exemplo. Você tem uma dificuldade grande e, infelizmente, nós temos tido muitas pessoas, centenas de pessoas, rotuladas como doença de Alzheimer, quando na verdade estão deprimidas e estão esquecendo alguma coisa. Estes casos Exato. que se confundem, são muitos? Muitos? Como o doutor Renato falou, esse diagnóstico é difícil. Na verdade, o diagnóstico definitivo do Alzheimer só é possível pós-mortem, não é? É só com essa autópsia do tecido cerebral que se pode definitivamente dizer que a pessoa tinha Alzheimer. Em vida, o diagnóstico é feito pela exclusão de outras possibilidades. Então, as técnicas todas de exame, de neuroimagem, os exames de ressonância magnética, a avaliação neuropsicológica, então, parte da avaliação que eu posso fazer do funcionamento cognitivo, da atenção, da memória, não é, da capacidade de raciocínio daquela pessoa, tudo isso ajuda, além de exames laboratoriais, a, então, eliminar outras causas e apontar uma provável causa do Alzheimer. Por isso, então, o diagnóstico é difícil, porque todas essas questões resultam no mesmo conjunto de sintomas. O esquecimento, não é? As dificuldades com as tarefas do cotidiano, tudo isso sofre a interferência de outros... Deixa eu usar a frase do doutor Renato. Ele disse que é uma ladeira que se vai descendo, não é? Mas é possível se descer essa ladeira freando, um pouquinho mais devagar, não é? Pode. Eu quero Exato. saber o seguinte, o que fazer... E a pessoa que agora, por exemplo, está nos ouvindo, ela está identificando isto nela, os familiares estão identificando isto nela. O que fazer para quê? Essa ladeira, mesmo que não tem mais o que fazer, ela está descendo. Você está descendo, né, por ela. Mas o que fazer para retardar essa descida? Vá pouco a pouco descendo mais lentamente. É possível. É possível retardar. Nós temos 2 grupos de medicamentos que as pesquisas mostram que retardam essa descida. Até 2 anos, com certeza. Mais do que 2 anos, ainda é duvidoso. Então, é uma maneira. Mas abordar a terapêutica, o tratamento da doença de Alzheimer, unicamente pelo aspecto do uso de medicamentos, seria muito limitado. Porque nós não temos nenhum medicamento milagroso. E, aliás, o último remédio lançado foi há 20 anos atrás. Em 20 anos, nada se produziu, nada se confirmou, nada se colocou no mercado que fosse superior aos de 20 anos atrás. Então, nós estamos num impasse terapêutico. E aí surgem as outras alternativas que são extremamente valiosas. E são as alternativas não farmacológicas. É a estimulação cerebral, o lazer, a alegria, a participação e tudo isso. Dentre os pacientes que eu tive na minha vida, principalmente no nosso centro, na Universidade de Brasília, um que me trouxe maior satisfação e alegria foi quando uma família me procurou após a morte do pai, dizendo: doutor, nós viemos aqui agradecer ao senhor e ao seu centro, no caso, pelo meu pai que teve, no último ano de vida, o melhor ano da vida. Não é possível? Não. Foi o período que ele teve mais alegre, que ele cantava, que ele pintava, que ele saía. Foi o período que nós convivemos melhor com ele, que ele era uma pessoa muito difícil no passado. Foi o período que ele ficou doce. Morreu no melhor ano. Quer dizer, então, até mesmo essa história ocorre também. Exato. Agora, o que é valiosíssimo, o que é imprescindível, foi esse depoimento que nós temos. Chama-se cuidador. Quem cuida. E aqui eu devo deixar bem claro, ainda que cuidador seja um termo no masculino, quem cuida são as mulheres.
90% dos cuidadores do Brasil são mulheres. E são essas mulheres, por vezes anônimas, que não se queixam, que têm a vida atrapalhada, que por vezes não dormem bem, que muitas vezes estão exaustas, são que cuidam com um carinho impressionante dos pais, algumas vezes do sogro e da sogra também. Então, nós que lidamos nessa área temos uma dívida impagável com as cuidadoras anônimas. Impagável. Isso é importante, cuidar desse aspecto também, não é? É importantíssimo, sem dúvida. Em grande maioria são as filhas, as noras, as esposas, quem cuidam dos pacientes com Alzheimer. Mas isso tudo resulta ou causa também um certo desgaste, não é? Emocional, físico também, porque ela passa a ter um certo papel e assumir responsabilidades ou funções que talvez ao longo da vida não tivesse feito. No caso, por exemplo, das esposas que passam a cuidar dos maridos, não é? Passam a assumir a responsabilidade pela vida em todos os aspectos práticos, as contas, os pagamentos, as decisões sobre aquele casal, não é? E esse reconhecimento do papel importante que tem essas pessoas, se não se dá no âmbito ali familiar, no âmbito interno, externo se desconhece. Mas nós temos no âmbito interno da família também problemas. Quando em famílias, às vezes, que tem mais numerosas ainda, porque são famílias, vamos dizer, antigas, geralmente a eleição de quem vai cuidar é silenciosa. É aquela filha. Os motivos são vários, ou porque ela não se casou, ou porque ela não tem filhos, ou porque ela aposentou, tem todos. Os outros se omitem. Não raramente, esta pessoa está sozinha. E os outros filhos, quando visitam o pai ou a mãe doente, e que encontram um pai ou agitado, ou o pai que num momento ou no outro teve uma incontinência urinária, o que seja, são os primeiros a acreditar, levando o dedo acusador. Você não cuida direito, você não faz isso. E essa pessoa que cuida 24 horas, não são nem 24 horas, o dia delas tem 36, porque é demais da conta. Então ela não por vezes não tem o reconhecimento nem dentro da família, nem dentro da própria família. O programa de hoje é também um recado para tanta gente que está nos acompanhando agora. E no próximo bloco vai continuar ainda esse recado, eu diria sagrado, inclusive. A gente não tratou ainda na questão que eu iria abordar nesse segundo bloco, mas a gente volta já falando sobre o diagnóstico precoce de Alzheimer. Já.